Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Fabão. Dia 10 de janeiro vamos começando aqui os nossos palpites para esse sabadão, galera. Rodada hoje um pouco mais reduzida, né? 6 joguinhos aí, 12 times entrando em quadra. Deixa o like, se inscreve. Vamos pra cima fazer análise desse primeiro jogo aqui, Cavaliers e Timberwolves. Lembrando, tá galera, vai ter uma odd 5 para vocês, tá? Aqui no comentário fixado ou na descrição para vocês pegarem, especialmente da rodada de hoje de sábado. Bom, Cavaliers e Timberwolves é um jogo mais tranquilo de se analisar, porque foi, né, o jogo de anteontem, né, que essas equipes jogaram, uma vitória do Timberwolves por 131 a 122, agora o mando de quadra se inverte, aquele jogo foi lá em Minnesota, agora vai para Cleveland, tá? Bom galera, o que a gente pode destacar desse jogo aqui? Uma excelente atuação do Donovan Mitchell por parte dos Cavaliers, né? E por parte dos Timberwolves a gente viu um Julius Randle muito ativo e um Jaden McDaniels fazendo um dos seus melhores jogos em pontuação da temporada. Porém, galera, a gente vai ter que esperar alguns desfalques, isso porque tanto o Anthony Edwards como o Julius Randle estão como questionáveis, em dúvida para a partida, né? Então, assim, cara, caso se confirme realmente esse desfalque, eu acho que até mesmo pelo fator casa teria uma vantagem aí a equipe do Cleveland, tá? Então, nesse primeiro momento, cara, a gente vai ter que esperar esses desfalques, tá? Eu vou trabalhar lá no meu grupo 100% gratuito qual vai ser o meu posicionamento dessa partida para você tá entrando, o link tá na descrição através dos comentários, mas eu já vou deixar de início que meu pré-posicionamento aqui está um pouco tendencioso à vitória da equipe dos Cavaliers, tá? Bom, próximo jogo, Indiana Pacers contra Miami Heat, eu acho que é o jogo mais tranquilo da temporada. Miami Heat agora tá conseguindo ficar 95% saudável. Os Pacers, cara, né, péssima fase, conseguiram uma vitória ali contra os Hornets, que na minha opinião foi uma atuação bizarra da equipe dos Hornets, entregou o jogo. O Colin Sexton, para mim, tinha que ser investigado, né? O pior plus-minus aqui do time, menos 22. Eu não sei se aqui dá para ver as faltas ofensivas que ele fez, errou a última bola. Então, assim, cara, para mim o Colin Sexton tinha que ser investigado, né? Porque esse jogo aqui, eu acho que quem assistiu viu, foi bizarro, cara. Eu acho que foi 3 faltas ofensivas. O pior plus-minus do time, decisões contestáveis, jogou estranho. Então, assim, cara, falando desse jogo contra o Heat, eu acho que o Heat chega num momento muito melhor, vive um momento, uma fase melhor, tá mais saudável, né? O último jogo que o Heat enfrentou os Pacers ganhou sem nenhuma, né, dificuldade, foi 142 a 116. Então aqui, cara, eu vou com a vitória da equipe do Miami Heat, tá? Sem muito rodeio, sem muita cerimônia. Acho que é apenas esse palpite. Agora, como o Heat está completamente saudável, o Kelly Oubre vai dividir rebote com o Adebayo, o Norman Powell vai dividir pontos ali junto com o Andrew Wiggins, com o Tyler Herro. O time do Heat é um time que trabalha muito bem a rotação. Você tem o Jaime Jaquez Jr. entrando, você tem o Simone Fontecchio, então eu não estou muito confortável de operar em jogadores aqui. Quero ver como que vai sair, né, esse time do Heat agora completamente saudável. Bom, próximo jogo é Pistons e Clippers. Lembrando, tá galera, meus melhores palpites você pega no meu grupo VIP, tá? Não somente da NBA, mas de todos os esportes americanos, ok? Ontem cravamos o mod 7, multiplicando por 7 o valor que você colocou. Pegamos a vitória lá dos Pelicans, foi uma rodada boa pra gente. Então, se você quiser adquirir todos os melhores planos, tá galera? As entradas que eu mesmo faço, vai apenas copiar e colar o bilhete. O link tá na descrição. Pistons e Clippers, cara. E aqui a gente tá falando dos Pistons que vencem Jalen Duren e Tobias Harris. Cade Cunningham é dúvida, mas certamente que deve jogar. Os Clippers, que assim, tem 8 vitórias nos últimos 10 jogos, estão jogando bem. E eu destaco 2 pontos aqui, cara. Primeiro, a equipe dos Pistons joga muito bem dentro de casa, tá? São 18 jogos e 15 vitórias. Então, o mercado tá vendo eles com muito favoritismo, né? Cotação de 1,40. Os Clippers, cara, não fazem uma campanha tão boa, mas o momento é deles, né? A campanha deles é bem negativa, porém eles vivem essa excelente fase aí, dessa virada de ano aí, dessa reta final do ano passado. Porém, cara, o que eu quero destacar aqui são 2 pontos. Primeiro, o mercado está vendo os Pistons com muito favoritismo, né? Pelo histórico deles dentro de casa, que realmente é muito bom. Porém, sem Jalen Duren e sem Tobias Harris, você joga sem 2 titulares. A gente não pode esquecer disso. E no último jogo dos Clippers e Pistons, cara, foi o recorde de pontuação da carreira do Kawhi. Ele fez 55 pontos,
né? Então a equipe dos Pistons ficou fazendo rodízio para tentar marcar ali o Kawhi e não tava dando, cara. O cara tava na noite dele. Então o que eu vou querer pegar aqui? Um handicap, né, a favor da equipe dos Clippers, porque eu acho que o mercado está precificando muito, né, 1,40, 1,37, a depender da casa que você trabalha. Então assim, eu acho que a gente consegue pegar uma margem de segurança boa para a equipe do Los Angeles Clippers aqui. Agora, quando você pega um Kawhi Leonard, que no último jogo foi 55 pontos, né? Isso que ele errou ainda lance livre e errou 9 arremessos, né? A gente tem que pegar os pontos do Kawhi, né, cara? Não tem muito o que fazer, né? Foi o recorde não só da temporada, mas da carreira, né, dele. Acho que foi inclusive uma boa pontuação para um jogador na temporada. Então eu vou querer pegar esses pontos do Kawhi Leonard conjuntamente com o handicap, né, uma margem de segurança a favor da equipe dos Clippers. Talvez um mais 11,5, mais 12,5. Dá para até esticar mais fazendo uma dupla. Então eu iria nessas duas conexões. Handicap dos Clippers e pontos do Kawhi, tá? Próximo jogo, Boston Celtics e San Antonio Spurs. Lembrando, tá, galera? Eu tenho um grupo 100% gratuito, tá? Se você ainda não faz parte, o link tá na descrição através dos comentários. Envio várias dicas todos os dias do mundo dos esportes americanos. Então, muito importante que você entre lá. O link tá na descrição através dos comentários para você fazer parte, tá? Boston Celtics e Spurs, cara. A equipe do Boston Celtics vem no back-to-back, né? Porque jogou ontem contra a equipe dos Raptors. Novamente jogando em casa, é o quarto jogo seguido que a equipe do Celtics joga no TD Garden. Cara, a equipe dos Spurs contra o Celtics não se enfrentaram ainda nessa temporada. Só que tem uma coisa aqui que eu queria destacar, né? Primeiro, o fato da equipe do Boston ter jogado ontem, então vamos dizer assim, no contexto de descanso, né? A equipe dos Spurs está um pouco melhor, cara. Ambas as equipes estão em segundo lugar na sua respectiva conferência. O Celtics em segundo da Conferência Leste e a equipe dos Spurs em segundo da Conferência Oeste, tá? Eu destaco aqui também com vocês o fator Wembanyama, né, cara? Eu tenho como eu sempre falo com vocês, o pivô do Boston Celtics é o Neemias Queta, né? Que é um cara que, assim, acho que tá fazendo sua primeira temporada como titular. É um cara ali que tem 2,13 m, mas não tem tanta envergadura assim, né? Se a gente for ver. Então, cara, eu tenho uma certa dificuldade em tentar prever quem que vai parar o Wembanyama aqui, ok? Então, no primeiro momento, eu gosto muito, né, das operações a favor do Wembanyama, nos pontos, rebotes e assistências. Então, é nisso que eu vou focar hoje com vocês aqui. PRA, pontos, rebotes e assistências do Victor Wembanyama, pivô aí, center da equipe dos Spurs, tá? Agora, conjuntamente a isso, eu acho que vale meia unidade nessa equipe dos Spurs, né? Tá pagando um retorno ali, cotação de 1,87, 1,90, 1,95. Me agrada, cara, me agrada pelo fato do Boston Celtics ter jogado ontem, a equipe dos Spurs tá chegando mais completa, tá? Lembrando que é um confronto extremamente bem equilibrado, as próprias odds dizem isso. Ambas equipes, né, praticamente fazem a mesma campanha, Spurs tem 2 vitórias a mais ali. Então eu vou em meia unidade na equipe dos Spurs, tá bom? Próximo jogo, Bulls e Dallas, cara. Aqui a gente tem que falar dos desfalques, né? A gente tem que falar dos desfalques. Chicago Bulls tá sem o Josh Giddey e sem o Zach Collins. Pode ser que Kevin Huerter perca o jogo também. Por parte do Dallas Mavericks, parece que o P.J. Washington não joga. Anthony Davis lesionou no último jogo a mão. Parece que vai ficar meses fora, né, meu irmão? Sempre de vidro o Anthony Davis. Então, assim, o que eu gosto nesse primeiro momento? Eu tenho que destacar que a equipe dos Bulls não vive boa fase, são 3 derrotas seguidas, porém chega mais cansada, né? Agora, o que eu não gosto da equipe dos Bulls, cara, é que eles estão muito remendados, né? Você vê os jogadores que foram confirmados hoje pro jogo, o Matas Buzelis perdeu o último jogo, você tem o Kobe White também, que tá perdendo muito jogo, mas mesmo quando joga, não passa ali da minutagem de 25, 30 minutos. Então tá restringido. Então, cara, eu acho que a equipe do Dallas, pelo menos no primeiro momento, ainda chega um pouco melhor, na minha opinião. E é nisso que eu vou me pegar aqui. Eu iria com meia unidade a favor do Dallas. Agora tem um palpite que eu quero fazer. Eu acho que, assim, principalmente pelo fato do Anthony Davis não jogar, é o ponto de rebote de assistência do Cooper Flagg, cara. Isso porque ele vem de um duplo-duplo, quase triplo-duplo. E assim, cara, quando você pega o Anthony Davis, né, que foi o jogador que mais tentou arremesso, por exemplo, no último jogo, né, e você tira ele dessa equação,
teoricamente, quem que vai ser o cara que vai mais tentar arremesso? Quem que vai dar esses 20 arremessos que o Anthony Davis não vai dar? Na minha opinião, vai ser o Cooper Flag. Então, um cara que sem o Anthony Davis, a atuação dele se torna ainda mais necessária nesse time do Dallas. E eu vou me apegar nisso. Um cara que tem uma minutagem muito boa, jovem, atlético. Pontos, rebotes e assistências do Cooper Flag, tá? E enfrenta uma defesa desfalcada. Então, PRA, pontos, rebotes e assistências do Cooper Flag vai ser o meu palpite aqui para este jogo. E quem quiser colocar um troco no Dallas também eu acho válido. Agora, fazendo um ainda mais, quem quiser, eu tenho que destacar o Klay Thompson, né, no primeiro momento. Se você quiser botar num bingo alguma coisa. Isso porque ele vem do seu melhor jogo na temporada até aqui, né? Foi o jogo que ele fez de maior pontuação. 23 pontos, né? Acertou 6 bolas triplas. Eu não sei se o impacto de sem o Anthony Davis também, né? Não só o Anthony Davis, né, galera? Tá sem Kyrie, tá sem o Derrick Livre, que é o pivô, o PJ Washington. Então pode ser que o Klay Thompson venha aí para mais pontos. Eu não vou querer pegar porque eu ainda acho que ele precisa de demonstrar uma certa regularidade ainda. Mas quem quiser colocar no troco do pão, eu pelo menos gosto de, né, salientar isso porque foi algo que eu vi aí do último jogo que eu assisti. Vamos pro último jogo da noite, galera. Lembrando, tá? Todos os horários palpites de hoje vão ser enviados agora de tarde, tá? No grupo VIP. Vai ter NHL, vai ter NBB, tá? Vai ter NFL, que começa os playoffs hoje, tá? Então, meu irmão, período absurdamente lucrativo pra gente que nós vamos buscar, né? Playoffs é a melhor fase, a gente já conhece todas as melhores equipes, então vamos com tudo pra cima. Utah Jazz e Charlotte Hornets, cara. Apesar da equipe dos Hornets ter trollado, me dado um head no último jogo, eu tenho que destacar 2 pontos. Primeiro, os Hornets, quando enfrentou o Jazz, ganhou com muita facilidade, ditou o ritmo do jogo assim, do início ao fim. A equipe do Utah Jazz vai jogar hoje, ao que parece, sem Lauri Markkanen. O Ace Bailey parece que não joga também, e o Nurkic é dúvida. Porém, cara, a equipe dos Hornets vai ter o retorno do Kalkbrenner, que é o pivô, né? Então eu gostei muito disso. Eu achei que o Diabate, principalmente nesse jogo aqui contra os Pacers, foi muito fraco. Pegou só 3 rebotes, mais ou menos assim, até onde eu tinha visto. Então eu vou com a vitória dos Hornets, mesmo com a trollada que eles deram contra os Pacers, tá? Então eu vou pegar essa vitória da equipe do Charlotte Hornets e tem um palpite que eu sempre gosto de pegar, né, que é tradicional, se tratando principalmente de Utah Jazz, que é o over pontos, né, galera? Over pontos limite. Eu acho que de todos os jogos dessa rodada, o jogo que tenha pelo menos a melhor tendência a ser pontuado seja esse confronto aqui entre Charlotte Hornets e Utah Jazz, fechou? Então é isso, galera, tamo junto, forte abraço, vamos que vamos forrar nesse sabadão, valeu!